Bom, minha função aqui, como não poderia ser diferente, sou professora. Nasci realmente para ser professora, esta é a minha vocação. E eu vim para cá a convite do núcleo gestor da escola, devido à carência de professor de espanhol, né, em toda a região. E como eu estava cursando a faculdade de letras em espanhol, então foi uma oportunidade para mim, até para poder praticar a língua. Então já desde agosto de 2013 que eu estou aqui como professora de língua espanhola. Falando contigo, Ivaneide Fernandes, te entrevistando, a tua imagem, ela remete aos bons níveis, aos bons patamares alcançados pela educação do IPU, porque você é a cara do pai. Foi a gerente do pai, que hoje é o PENAC. Foi copiado em nível nacional, um programa criado aqui no estado do Ceará, que teve a sua fase embrionária em Sobral e que você, na época, foi a gerente do pai aqui no município do IPU. E IPU alcançou patamares elevadíssimos, colocando várias escolas com nota 10. E na época, Ivaneide, em que você era gerente, na direção da professora Daniela Taumaturgo, depois Aldânia e por último o professor Flávio Alves, que foi um dos grandes destaques no setor como secretário de Educação, a gente tinha uma parceria muito forte, que era com a SEDUC, a começar pela secretária titular da pasta, a Isolda Sela. Mas outro nome, outro profissional, outro técnico que deu uma mão muito forte, deu muitas consultorias, assessorias ao município de Ipu, foi o Edilvan. Por que eu estou citando o Edilvan? Edilvan hoje será conhecido em todo o Brasil porque será o chefe do FNDE, convocado, chamado pelo atual ministro da Educação, o Cid Gomes. Por que eu estou colocando isso, Ivaneide? Só para os senhores entenderem e avaliarem quem dava consultoria à educação do IPU. Por que o IPU naquela época atingiu bons níveis na educação? Porque tinha era respaldado por pessoas de alto gabarito, não é isso mesmo, Ivaneide? Com certeza, Francisco José, e eu assim me sinto lisonjeada quando você fala que a minha imagem remete à gerência do pai, que há bons resultados, né? Isso me deixa realmente muito satisfeito. Isso é resultado de um trabalho árduo que a gente implantou no município de Ipu, com muito esforço, com muita dedicação, e no final da nossa gestão a gente colheu esses bons resultados, esses bons frutos, né? Esforço do nosso trabalho. E como você bem disse, realmente nós tivemos uma excelente assessoria, e eu recordo bem que ao início, bem no início mesmo, quando foi formada a equipe da Secretaria de Educação, a gente ainda não sabia ao certo quais seriam as nossas funções, os nossos cargos, estava assim ainda muito solto, mas a nossa primeira reunião mesmo pedagógica foi com o Edilvan, e assim uma pessoa muito simples, muito humilde, mas de uma capacidade fora do comum, né? Fora do comum, inquestionável, e esse homem, essa pessoa, ele nos trouxe muitos ensinamentos, muita coisa nova em termos de gestão, em termos de projetos educacionais, a maneira como lidar com o público, como lidar com as escolas, com os alunos, a parceria família-escola. Então, assim, ele realmente veio acrescentar muito nesse período de início, quando a gente estava formando a equipe da Secretaria de Educação. E quando foi determinados cargos, né, que eu fui chamada para assumir a gerência do PAIC, que na época, né, o PAIC, o Programa Alfabetização na Idade Certa, era os olhos do governador, era a menina dos olhos do governador, porque era aquele programa que realmente estava modificando, transformando os resultados da educação pública do estado do Ceará. Então, para mim, foi uma responsabilidade muito grande assumir esse cargo, porque eu também não tinha muito conhecimento a respeito do programa, mas eu tive que estudar muito, tive que passar por muitas formações, né? Eu acredito que eu passava mais tempo em formação do que mesmo em casa, do que mesmo na Secretaria de Educação. E em todas as formações que eu participei, tanto em Fortaleza como em Sobral, nós tivemos esse apoio, tanto da SEDUC, né, por parte dos formadores da SEDUC, e também esse apoio técnico, né, do professor Edilvan, e assim que tornou-se assim uma pessoa amiga. E em muitas ocasiões veio em loco, né? Veio em loco, várias vezes ele veio aqui mesmo, né, na Secretaria de Educação, dar esse suporte pedagógico, dar essas orientações, né, pra gente, diretamente com a equipe, e eu
assim, ele tornou-se um amigo mesmo, um parceiro. E eu lembro que teve um episódio assim bem engraçado. Eu estava numa formação em Fortaleza do PAIC e eu tive que ir até a SEDUC entregar uns documentos em mãos para ele. E quando eu cheguei lá no gabinete dele, por conta daquela já amizade, que a gente já tinha esse vínculo, né, de amizade, porque ele estava sempre presente aqui nas nossas reuniões. E aí quando eu cheguei lá, que falei com a secretária que queria falar, que era de Ipu, a gerente do PAIC, que queria falar com o Idilvan, e ela olhou assim para mim com a cara feia e disse: doutor Idilvan. E eu, doutor Idilvan, então eu gostaria de falar com o doutor Idilvan. E lá ele, na SEDUC, a gente via que realmente ele tinha esse respeito, que as pessoas respeitavam ele devido a essa competência, a seriedade que ele tinha. E eu acho que ele está no lugar certo hoje. Foi convidada pelo Ministério da Educação, eu vou assumir a pasta do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, eu acho que mais do que merecido, porque pessoas de tamanha competência como o Idilvan merecem realmente estar cada vez mais galgando o seu lugar, se destacando. A gente sabe que ele fez um trabalho maravilhoso em nível estadual e agora, com certeza, também vai demonstrar todo esse seu trabalho, todo esse seu amor que ele tem pela educação em nível nacional. Então, eu só desejo ao doutor Idilvan, amigo, parceiro, que ele possa fazer cada vez mais sucesso, que ele possa realmente ser um defensor lá no nível nacional de nós, professores, de toda a educação, das escolas, de todas as instituições educacionais, para que a gente possa conseguir cada vez mais resultados positivos dentro da educação, porque a gente vê, Francisco José, que mesmo com tantos projetos, com uma política educacional muito forte no nosso país, ainda precisa muita coisa ser feita pela educação. Quando a gente recebe um resultado do Enem, né, que mais de 500 mil de alunos zeraram na redação, isso ali ainda nos deixa triste. E a gente ainda percebe que muita coisa ainda tem que ser feita, mesmo e sabendo... E o Cid não escondeu essa realidade. Não escondeu, o que eu achei assim bem humilde da parte dele, né? Não esconder essa realidade. Aí ele realmente afirmou que a educação pública ainda está aquém do que a gente espera, ainda não é essa educação de qualidade como a gente vem batendo na tecla há décadas atrás. A gente sabe que agora também existe algumas mudanças, inovações que poderão acontecer dentro do contexto educacional. Já estão pensando aí na questão do redimensionamento do currículo escolar. E eu acredito que é isso, sabe? Eu acredito que o caminho é por aí, nós já estamos no caminho certo. Algumas coisas precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas, mas eu acho que nada como esse suporte que vem tanto do governo do estado como do governo federal, da gestão mesmo no âmbito da escola, e finalizando em quem está lá na ponta, que é o professor, que ele é realmente que faz a diferença na sala de aula. Mas para que essa diferença possa acontecer, tem que ter todo esse suporte por trás. Então, eu continuo acreditando na educação do nosso país, na educação do nosso município. Sempre digo que fico muito entristecida quando vejo os resultados do nosso município que não estão tão bem, quando a gente, em relação à educação pública municipal, os resultados não são tão bons. Então, isso me entristece, porque a gente fez um trabalho de 4 anos simplesmente com esse objetivo, de atingir uma educação de resultados. E aí, de repente, tudo muda, o contexto muda, as pessoas mudam, a equipe muda, e a gente vê que os resultados, em vez de continuarem crescendo, vão caindo. E eu sempre ouvia, por parte mesmo do doutor Idilvan, ele sempre dizia muito isso para toda a equipe, que a equipe tinha que ter os pés no chão, e que difícil não era ter bons resultados e chegar lá no topo, o difícil era permanecer. E a nossa grande batalha, o nosso grande desafio durante esses 4 anos que nós estivemos frente ao PAIC na Secretaria de Educação era isso, não deixar com que os indicadores caíssem, era permanecer, se não pudesse subir, mas que pelo menos permanecesse, né? Porque é o mais difícil. Então, assim, foi um conselho que ele sempre estava nos dando nas reuniões, nas formações. Então, eu confesso aqui que foi assim muito gratificante para mim poder trabalhar com uma pessoa da competência do Dr. Idilvan. Eu me sinto assim muito feliz em ter participado da equipe da Secretaria de Educação, ter tido esse apoio, tanto pedagógico como técnico, e assim só tenho realmente a agradecer essa oportunidade que me deram. Agradeço
agradecer ao ex-prefeito Sávio Pontes em ter lembrado da minha pessoa e ter me colocado nessa pasta que na época era uma pasta de grande relevância, porque, como eu disse para você anteriormente, na época o PAIC era a menina dos olhos do governador. Hoje a gente sabe que ficou a nível nacional, virou PENAIC, mas ainda existe o PAIC e já não está mais essa coisa tão focada mesmo somente no PAIC. Um abraço, querida. Foi um prazer. Mais uma vez, quero agradecer o apoio que a Rádio Regional está sempre nos dando em divulgar, né, os trabalhos, em pedir a nossa opinião, a nossa humilde opinião, sugestão em relação ao contexto educacional, e é isso. Somente agradecer aos ouvintes também por ter paciência de nos ouvir e muito obrigado por ter me convidado a dar essa falinha aqui, essa participação.